Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. A você que nos acompanha de segunda a sexta-feira às 7 da manhã. Às 7 da manhã aqui pela telinha da Band, mas através do portal de notícias do Rio Grande do Norte, o www.potiguarnoticias.com.br, você pode nos acompanhar a qualquer momento. No programa de hoje, nós temos o prazer de receber o diretor do Sindipetro no Rio Grande do Norte, Márcio Dias. Márcio, obrigado por estar conosco no programa de hoje. Tudo bem com você? Tudo bem, Pedro. Bom dia, mais uma vez. É um prazer estar aqui para a gente esclarecer algumas questões. A última vez que o senhor esteve aqui, o senhor estava um pouquinho zangado com Graça Foster, que é a presidente da Petrobras. Ela estará no Rio Grande do Norte no dia 23. Eu queria saber se o senhor vai fazer os mesmos elogios pessoalmente para ela que o senhor fez aqui na televisão. Olha, Pedro, na verdade, não é uma questão pessoal, né? A doutora Graça Foster, ela tem uma visão de gestão que é incompatível com um projeto político que vinha em curso na Petrobras, ou seja, a Petrobras como indutora do desenvolvimento, numa visão, né, de sustentabilidade, descentralizando o desenvolvimento, tirando do Sudeste, trazendo para o Nordeste, nas áreas mais remotas, enfim, contribuindo para a melhoria da distribuição de renda no nosso país. Ela, quando assumiu, ela adotou uma postura francamente favorável ao mercado, ou seja, inversamente a tudo que vinha sendo praticado. E aí começou a fazer uma gestão voltada para a redução de custo, ataque aos direitos dos trabalhadores. E as consequências disso muito graves, né? Há um descontentamento muito grande da categoria, né? E é evidente também um problema que é do conhecimento público, problema de desemprego muito elevado nas áreas terrestres de produção de petróleo, ou seja, do Nordeste, né? O Nordeste, que é tão carente de oportunidade, estava tendo um impulso, né, desde o primeiro e segundo mandato do presidente Lula, e aí está aí, nós estamos nessa situação. Então não é uma questão pessoal, ela tem uma visão, né, de política e de economia política que vai, né, exatamente o oposto do movimento sindical petroleiro. Ela vai estar aqui dia 23, né? Nós vamos fazer uma reunião da diretoria do sindicato e vamos avaliar como é que o sindicato vai realmente se posicionar nesse processo. De maneiras que já é do conhecimento público, como eu disse, toda a sociedade potiguar já sabe, aqui no Rio Grande do Norte, o Sindipetro do Rio Grande do Norte, como também na Bahia, enfim, nos estados do Nordeste, onde tem áreas terrestres de produção, que já está havendo esse descontentamento da classe trabalhadora com essa gestão que, no nosso entendimento, é uma gestão neoliberal, convencional, atrasada e que está prejudicando não só os trabalhadores da Petrobras e das terceirizadas, como também a economia nacional, né? A Petrobras não é uma empresa qualquer. Reduzir investimento numa empresa como a Petrobras, dar as declarações que a doutora Graça Foster chegou a dar em favor de mercado, ou seja, ressuscitando velhos dogmas neoliberais, teve repercussão negativa na economia nacional, sim. E é um problema. Qual a pauta dela? A Petrobras já sinalizou o que vai discutir, se vai receber o sindicato, se essa questão dos poços maduros no Rio Grande do Norte, que essa me parece a principal preocupação do Sindipetro, isso vai estar em pauta? Olha, quando vinha para cá, para a entrevista, eu recebi até uma ligação do coordenador-geral do Sindipetro, que é o nosso Dedé Araújo, dizendo que tinha recebido já um convite para o sindicato se fazer presente a essa solenidade. Eu não sei os detalhes da pauta, né? Não sei, mas o fato é que sei que haverá um grande número de autoridades e tal que vão lá, exatamente, deverá ter lançamento de alguns programas. Nós temos a nossa pauta. A nossa pauta, o que é a nossa pauta? É mais investimentos nas áreas terrestres de produção, especialmente, claro, aqui, no nosso caso, o Rio Grande do Norte. Nós queremos mais investimento, nós queremos que realmente a Petrobras, né, impulsione a sua linha de ação no sentido de descentralizar de investimento, investir nas áreas carentes, mais conteúdo local, ou seja, proporcionar um clima favorável à geração de oportunidades, tanto do ponto de vista
de investimentos empresariais e, consequentemente, geração de emprego e de renda para o nosso povo. Na linha que vai aí é exatamente o oposto, e aí nós não concordamos. Mas você tem esperança que se abra a pauta ou você acha que essa visão dela é uma visão de prioridade em relação ao pré-sal e de abandono dos investimentos no Rio Grande do Norte e no Nordeste? A linha dela é a linha francamente favorável a intensificar investimentos lá para as bandas do pré-sal. Agora, a esperança que eu tenho é que a sociedade intensifique, né? Já tivemos algumas audiências públicas, teve até reunião, assim, todo mundo tomou conhecimento, né? Mas a minha expectativa é que ocorra mais mobilização, que os trabalhadores, que a sociedade potiguar, que a classe política, eu até já cobrei isso, né? Que ela se mobilize mais, exige, fale grosso com o Petrobras, para que a doutora Graça abandone essa postura e realmente abra a pauta e discuta, né? Mas discuta para valer. Os nossos deputados e senadores, 8 deputados, 3 senadores, eles falam grosso ou falam fino com Graça Foster? Olha, teve aquela reunião, né? Lá no Rio, foi até o presidente da Câmara, o deputado Henrique, comandando toda uma delegação. O Sindipeto foi também convidado, esteve presente. Mas lá na reunião a doutora Graça fez lá uma graça, bateu lá uma foto, disse que ia retomar os investimentos e tal, mas já naquela época nós já emitimos uma opinião crítica em relação à fala dela, que ia retomar investimento em obras temporárias. Isso aí é importante. Agora, nós queremos algo mais sólido, mais concreto. Do ponto de vista estratégico, não quer dizer nada. Não, mas nós queremos algo mais perene. Mas os 8 deputados, os 3 senadores ficaram mudos em relação a isso? Eu não estava lá na reunião, mas o relato que nós tivemos foi que todos eles tiveram a oportunidade de falar e de realmente fazer as cobranças. Mas depois daquela reunião, nós tivemos um pronunciamento, né, da deputada Sandra Rosado, do PSB aqui do nosso estado, lá no Congresso Nacional, e também essa semana soube também que a deputada Fátima Bezerra também havia feito uma cobrança sobre essa questão. Nos demais, o silêncio total, né? Ensurdecedor. É absurdo porque você tem aí os senadores do Rio Grande do Norte e, sinceramente, com todo respeito aqui, sem querer fulanizar Beltrano, né? Mas eu esperava mais. Como também esperava mais do restante dos deputados federais, dos deputados estaduais, das câmaras de vereadores e dos prefeitos e, claro, a governadora, né? Que a governadora, lamentavelmente, a gente diz com tristeza, o Rio Grande do Norte está um pouco à deriva, né? Infelizmente. Márcio Dias, peço licença ao senhor, aos nossos telespectadores, faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto conversando ainda com Márcio Dias. É rapidinho o intervalo, a gente já volta. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. Quer saber tudo sobre os famosos? Acesse band.com.br. De volta ao programa Conexão Potiguar, conversando com o diretor do Sindipetro no Rio Grande do Norte, Márcio Dias. Márcio, a Força Sindical, a CUT, estão pensando em uma nova mobilização
O Sindipetro está dentro dessa nova mobilização? Sem dúvida. Olha, desses dias aí eu estou, como diria a história, eu estou esfuziante de alegria em ver o povo brasileiro indo às ruas. É claro que não os excessos, tem alguns excessos aí que estavam, né, realmente questão muito complicada. Agora, aquele povo que está conscientemente, né, exigindo, né, seus direitos, combatendo aí a corrupção, enfim, aliás, eu queria até registrar aqui que o Congresso Nacional é que está saindo feio na fotografia, né? Você viu que a própria questão de transformar a corrupção em crime hediondo foi uma pilhéria, uma piada, né? Você vê que transformar em crime hediondo, tá certo. E a pena? De 2 para 4 anos. Aí, imagine, aquele recurso, famoso recurso, né? Prescreve... É recurso num linguajar latim, né? Que ninguém entende nada, aí vem logo um juiz, dá logo lá uma liberdade, não sei o quê, e no final das contas ficou tudo do mesmo jeito que está, com o nome agora de hediondo. Né? Isso aí foi uma palhaçada. Mas, do ponto de vista geral, aí, o que nós vimos? Nós vimos nas ruas os filhos dos trabalhadores, e muitos trabalhadores também, desempregados e tal, mulheres também, e etc. E agora, as centrais sindicais, com a sua convocação, elas deram um conteúdo classista a essa questão. Ou seja, colocando os pingos nos is, né? Colocando exatamente para a sociedade brasileira que as reivindicações, tanto da primeira etapa, da fase inicial das mobilizações, como agora nesse ajuntamento que está havendo das centrais sindicais com o movimento, você então coloca na pauta questões do cotidiano, do dia a dia, né? Mas coloca questões objetivas do ponto de vista da classe trabalhadora. Redução da jornada, por exemplo, isso é uma perspectiva, gera muitos empregos, né? Você tem então todo um conjunto de valorização dos aposentados, né? Mais investimento em saúde, educação, ou seja, estão somando-se as pautas e é evidente que o Sindipetro, como sempre esteve, vai estar nas ruas e já está participando, dando a sua modesta contribuição. No dia 30 de agosto. Mas sim, sempre nós estamos presentes, né? Márcio, o Congresso Nacional terminou por essas pressões das ruas, votando alguns projetos que estavam engavetados em papéis amarelados pelo tempo nas gavetas do Congresso Nacional. Mas, de repente, ele vai tirar recesso na hora que estão as centrais nas ruas, os estudantes nas ruas, pedindo mudança no país, muitas coisas atrasadas no Congresso, uma reforma político-eleitoral, pelo menos o financiamento a votação do financiamento das campanhas eleitorais. Nesse momento, o Congresso se retira de cena, entra em recesso. Olha, o Congresso, ele já faz tempo que ele vem provocando o povo brasileiro, né? Vem provocando o povo brasileiro de maneira até abominável, né? Eu imaginaria que, pela dimensão do que representa o poder legislativo, a Casa do Povo, como se diz, a representação popular e etc., a postura nesse momento tinha que ser para debater com seriedade. Isso, com licença da expressão, isso é uma provocação, né, de rasteira, né? Ou seja, estão aí brincando de querer impedir que o povo participe, né? O povo está participando, eles não estão querendo que o povo seja realmente ouvido do ponto de vista, né, formal, né? Estão brincando com o que não deve, né? E o Congresso, ele tem está tendo essa postura e como diz a história, você colhe o que planta. E vamos ver o que é que eles vão colher, né, a partir dessa plantação que eles estão fazendo agora, esse tipo de provocação, né? A reforma política, na verdade, houve toda uma situação colocada pelo governo, a presidenta Dilma colocou vários pactos aí, e eles saíram aí votando uma coisa, votando outra, mas demonstrando claramente, né, uma postura de procrastinar o processo, ou seja, de empurrar com a barriga, né, no popular, né? E isso, pensam eles que o povo não está observando. Agora, eu também quero aqui registrar que é preciso acabar de uma vez por todas e mostrar ao povo brasileiro quem é quem naquele Congresso. Quem são os partidos de esquerda, o que é que pensam os partidos de esquerda e os partidos de direita, da direita. Ali é como se fosse tudo a mesma, não é a mesma coisa. Os partidos de esquerda precisam ter uma postura, né? Uma postura mais efetiva
da representação a que eles se propõem ou que a história lhes reservou. Eu assisto com frequência as sessões da Câmara, do Senado, quando posso, e eu vejo que está faltando esse conteúdo ali de dizer, né, quem é quem, por que está ali, né, com que autoridade está ali, e não como se fosse, todos os partidos ali é como se fosse tudo uma coisa só, mas não é. Nós sabemos muito bem que tem as ideologias da esquerda, tem a ideologia da direita. A direita representa o interesse do patronato, a esquerda historicamente sempre foi representante dos anseios populares, por isso mesmo partidos, né, oriundos das classes trabalhadoras, do meio popular, não. Então, o Congresso está na hora dos partidos de esquerda assumirem sua postura e dizer quem é quem. E pararem de ficar ali botando panos quentes com aquela diplomacia, Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá, e não sei o que, e não sei o que lá. E, no final das contas, o povo revoltado com a classe política não sem razão, né? Não sem razão. E, aliás, ademais, revoltado mas analisando, tudo, né? Colocando tudo como se fosse iguais. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A história da humanidade, desde né, e principalmente com a instauração da sociedade capitalista, os partidos ganharam grande relevância, mas sempre foram exatamente o quê? Partidos com identidade. Né? Partido da esquerda, representando os interesses da classe trabalhadora. Partido da direita, representando os interesses do capital, empresariado, banqueiro, não sei o que, esse povo aí. Então, mas hoje em dia é como se fosse uma salada de fruta estragada. É uma salada sem gosto definido. Sim, não dá. Aí tá aí o povo, né, cobrando avanços políticos concretos. Mas isso que eu não entendi ainda o raciocínio do presidente Renan Calheiros, do presidente Henrique Alves, ao retirar o seu time de campo numa hora em que a torcida está lá esperando uma resposta, que a sociedade está esperando uma resposta justamente dessas casas, do governo federal, dos governos municipais, dos governos estaduais. Queria que você comentasse isso no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo comercial, voltaremos em um minuto. Essa é boa. Sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. A Justiça Eleitoral comunica aos eleitores de Natal que haverá revisão biométrica no período de 17 de julho a 14 de dezembro de 2013, conforme determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Os eleitores serão convocados em 4 etapas de cadastramento, seguidas de acordo com os meses de nascimento de cada eleitor. Para a primeira etapa, entre 17 de julho e 17 de agosto, os nascidos nos meses de janeiro, fevereiro e março deverão comparecer ao Fórum Eleitoral de Natal, localizado na Avenida Rui Barbosa, sem número Tirol, por trás do IFRN, de segunda a sábado no horário das 8 às 18 horas, portando título eleitoral, documento de identificação com foto e comprovante de residência. Os demais deverão aguardar os próximos comunicados. Para evitar filas, o eleitor pode agendar dia e horário para sua revisão por meio do site www.tre-rn.gov.br ou pelo telefone 3654-5000. Durante o atendimento serão colhidas impressões digitais e fotografia dos eleitores que receberão novos títulos eleitorais. Os eleitores que não comparecerem à revisão biométrica terão seus títulos eleitorais cancelados. De volta ao programa Conexão Potiguar, hoje conversando com o diretor do Sindipetro no Rio Grande do Norte, Márcio Dias. Antes de continuarmos nosso bate-papo, vou chamar o Clésio Brezeguelo para o Momento Veredas.
Bom dia, Pinto Júnior, bom dia ao telespectador que nos assiste. Uma casa integrada à natureza funciona da seguinte forma: nós temos elementos arquitetônicos que tornam uma casa ou moderna, contemporânea ou tradicional. Mas independente da forma de construir ou do modelo construtivo, nós temos a condição de integrar essa construção à natureza que rodeia ela. Esta é uma casa com todo o exemplo do que é a integração, a verdadeira integração de uma casa com a natureza existente, onde a casa avança e contorna a natureza, mas a natureza também adentra a sua casa. Você tem a vista da natureza do interior da casa e você tem a natureza entrando com fartura de áreas pergoladas, com reentrâncias na construção, facilitando não só a ventilação dos ambientes internos, mas principalmente trazendo luminosidade dentro da casa, trazendo uma paisagem agradável. Você tem uma qualidade de vida que se origina justamente nessa integração dos elementos naturais, das fontes naturais de bem-estar, que são a ventilação, a luminosidade, a natureza, com o conforto do interior da sua casa. Então, esta é a maneira de fazer com que a perfeita arquitetura, a boa engenharia, conviva com os elementos da natureza, sem danificá-los, prejudicá-los ou até diminuí-los. É com você, Pinto Júnior. Obrigado, Clésio Brezeguelo, criador do conceito Veredas de Urbanizar. No programa de hoje, nós estamos conversando com o diretor do Sindipetro no Rio Grande do Norte, Márcio Dias, e deixamos no bloco anterior uma pergunta que diz respeito justamente à questão do Congresso Nacional entrar em recesso no momento em que a sociedade brasileira está nas ruas pedindo que várias reformas sejam feitas, que vários projetos encalhados no Congresso há décadas sejam votados, e o Congresso responde à sociedade liberando todo mundo, indo para casa, tirando férias. Como é que você vê isso? No PMDB é esse partido que é conhecido, né? Quem não lembra do Plano Cruzado? O PMDB elegeu quase todos os governadores, elegeu maioria no Congresso Nacional, Senado, Câmara, elegeu prefeito, vereador pelo Brasil todo. Não avançou em nada, absolutamente em nada. É um partido conservador, é um partido que tem uma cortina de fumaça. Eu não tenho expectativas nesse partido. Acho que ele cumpriu um papel importante quando era MDB, na época da ditadura, ali fazendo aquele meio de campo com generais e tal, fazendo uma oposição ali, chapa branca, um negócio. Depois do plano, a ilusão acabou, né? Mostrou que não avançou em nada e tal. Aí, presentemente, o que é que nós temos? O PMDB está comandando, o Congresso está comandando a Câmara. Novamente está um embolga aí, tentando frear os avanços, tomando café, vai tomar cafezinho de helicóptero. O presidente lá do Congresso, enfim, vai pro jogo de futebol com um jatinho. Esse é o PMDB, esse pessoal, né? Aí agora andaram aí até fazendo aí um almoço aí de 30 e tanto, tá denunciando aí as mídias sociais aí, enfim. E o que é a estratégia do PMDB hoje? O PMDB faz parte da base do governo, entupiu-se de cargos e agora hipocritamente está dizendo que quer devolver ministério. Mas ora, vamos ser cínicos assim aonde? Né? Isso é um cinismo, um descaramento sem limites. Mas eles estão agindo no sentido de quê? Fazendo provocação para que o povo vá mais às ruas para desgastar a presidenta Dilma, né? Você acha que tem esse raciocínio? Tem esse raciocínio, claro. Porque o vice-presidente é do PMDB. Claro, tem. Eles estão aí dioturnamente manipulando, criando confusão, ou seja, fazendo provocações rasteiras, porque na visão deles, qualquer mobilização, manifestação popular que ocorra, protesto e tudo mais, vai exatamente desgastar na conta da presidenta Dilma. Que é bom que se diga que o governo tem lá os seus problemas, mas do ponto de vista da história do Brasil, o governo que é comandado pelo PT não tem um partido de longe que chegou a avançar em conquista como o Partido dos Trabalhadores proporcionou à sociedade brasileira. Tem defeito, tem problema, tem questões? Tem. Isso agora há aí uma disputa do poder e a questão das eleições de 2014. Então você chama a atenção, você está pensando na eleição de 2014. Não seria... O PMDB é um raciocínio eleitoreiro. É um raciocínio eleitoreiro. Mas ele não tem o vice-presidente do PMDB? Não, mas isso aí eles não raciocinam assim não. Eles raciocinam o seguinte: eles querem criar todo um desgaste no PT e vão, no curso desse movimento, eles vão criando as condições para que eles voltem ou em composição
enfim, com o próprio governo, dependendo da situação, ou avançando pela direita mesmo, com outros partidos de direita. O que eles, na verdade, está visível mesmo que eles estão agindo com interesse eleitoreiro, na minha avaliação. Mas o desgaste vai cair sobre o Congresso também, à medida em que essas pessoas que estão promovendo esse tipo de afastamento da população, na verdade está se escondendo da população na hora que a população está na rua. Impedindo o avanço, querem desfriar o momento que era para votar os projetos engavetados. No momento em que eles se retiram disso, eles também vão ter um prejuízo eleitoral, imagino. Na cabeça desse pessoal, eles pensam assim, não, quando chegar a eleição a gente resolve na época da eleição. Agora. A missão agora na cabeça deles é o seguinte, é desgastar o governo, para que eles possam, nesse oportunismo aí, ascender em alguma posição e elaborar seus planos estratégicos. Eu nunca me iludi com o PMDB e não me iludo. E acho que o PMDB, ele mais uma vez está demonstrando que não serve para o avanço concreto do ponto de vista da democracia, do avanço da modernização do Estado brasileiro, das instituições nacionais. É uma burocracia partidária atrasada que, não, na minha avaliação, não contribui para o crescimento político do nosso povo. Meu caro, eu queria que você me falasse um pouco mais sobre como o Sindipetro está se organizando, se já fez reuniões para avaliar a participação na última movimentação que teve, aqui onde as centrais sindicais foram para a rua, e se já tirou as suas principais reivindicações, suas principais bandeiras em relação à movimentação do dia 30 de agosto. Sim, nós fizemos uma avaliação, nós estamos sempre constantemente fazendo avaliações sobre esse momento político que o país está vivendo. E falo, por isso que eu digo, eu tenho grande alegria por esse momento, porque eu estou vendo o povo se movimentando concretamente. Acho que nós tivemos uma fase do encantamento, que foi a fase inicial, das mobilizações, aquele negócio todo e tal, mas agora o movimento, eu avalio que ele precisa ter mais objetividade política. Ele precisa ter mais musculatura para avançar em conquistas concretas mesmo. E não ser, vamos dizer assim, o estopim, ser um pavio. Não, ser um pavio já foi. Agora é hora de você ser... Tem que ter a clareza de sentar mesmo à mesa e exigir avanços concretos. E o Sindipetro tem Quando feito essa avaliação. Quando o senhor diz avanço concreto, nós temos um minuto para acabar, mas eu queria que o senhor citasse dois avanços, que o senhor acha dois avanços concretos, seria o quê? Por exemplo, a definição com clareza do que é mesmo a reforma política, não estou falando, reforma eleitoral, né? Isso está aí, né? Não. E também questões relacionadas aos interesses dos trabalhadores, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, né, de 44 para 40 horas, que são coisas concretas que vão proporcionar, né, avanços do ponto de vista da nossa democracia e do ponto de vista do mundo do trabalho. Então, nesse sentido, existem inúmeras, o problema da mobilidade, enfim, a questão da saúde, da educação, de segurança, transporte público e por aí vai, né? Mas a pauta já está colocada, as reivindicações já estão colocadas e a hora agora é de avançar nas definições, né? Preciso que tenhamos essa questão. Então, e o Sindipetro tem a sua questão da redução, o fim dos leilões de petróleo, por exemplo. Isso não é um crime de lesa pátria que nós não podemos aceitar, né? Você tem aí a questão dos investimentos da Petrobras. E por aí vai. Então, pauta tem, reivindicações concretas tem, povo na rua tem, e os ingredientes estão dados para que a gente consiga avançar. E é isso que a gente espera. E esperamos mais que não pare. né? Que o povo não pare de reivindicar, que amadureça cada vez mais a sua organização, as organizações políticas e que avancem concretamente para que o Brasil possa crescer, né, do ponto de vista da história. Perfeitamente. Márcio Dias, diretor do Sindipetro, muitíssimo obrigado por estar conosco no programa de hoje. Lhe passo o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço e um bom dia para você e bom dia para os telespectadores. Um bom dia para você, Márcio, um bom dia para todos os telespectadores, razão maior da existência do Conexão Potiguar. Grande abraço, até mais.